Fala pessoal, como é que vocês estão? Voltamos aqui com os nossos episódios do podcast, este ano com diversas mudanças, ah, principalmente na estrutura, né? Acho que o objetivo ele segue sendo o mesmo, mas com uma amplitude, principalmente entendendo uma leitura de mercado, o mercado evoluindo e a gente também não podia ficar para trás. Então, como é que a gente traz tudo que a gente já criou nesse período e como é que a gente agrega isso com inovação, tecnologia, inteligência artificial e falando, né? Acho que a gente trazer o conceito do que vem pela frente, nada melhor do que a gente falar sobre futurismo. Então, assim, trouxe uma pessoa especialista, como você sabe, a gente tem que trazer gente que sabe o que está falando, acho que esse é o principal ponto, e principalmente que vocês comecem, né, a como é que podem aplicar nas suas empresas, no seu dia a dia. Eu acho que o meu objetivo aqui é sempre ser prático, né, que como é que vai gerar resultado para as pessoas. Então, eu estou com a Samantha Machado. A Samantha vai trazer um pouco de quem é ela, por que que ela tem bagagem para conversar com a gente sobre esse assunto. Espero que vocês gostem do que a gente vai trazer nesses próximos minutos aí. Então, Samantha, seja muito bem-vinda ao CS Next, a nova cara do Conversa Central 2.0. E, por favor, primeiro te apresente aí para o pessoal quem é a Samantha, na pessoa física e na pessoa jurídica. Perfeito. Wagner, primeiro, obrigada aí pelo convite, eu me sinto honrada. Eu estou muito longe de ser uma expert em futurismo, eu acho que tem aí alguns aspectos de soft skills que fazem as pessoas ficarem e serem practitioners, né, profissionais em futurismo. Todos nós, a gente vai ver aqui durante a nossa conversa, todos nós somos um pouquinho futuristas, minimamente na vida. Mas, começando a falar aqui, me apresentando para o pessoal. Eu sou a Samantha Machado, Falck, agora casada, Falck. É, sou graduada em Química pela Unicamp, pós-graduada em Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual pela UFPR. Tenho alguns cursos de pós-graduação em cosmetologia, em futurismo, em propriedade intelectual também e tem uma carreira aí fundamentada em grandes empresas multinacionais, entre elas Johnson Johnson, que agora é Kenvue, Thomson Reuters, que agora é Clarivate, e Mondelez, que costumava ser e saiu da Kraft Foods, né? Eu continuo trabalhando na Mondelez com muito orgulho. Lá a minha atuação é muito em propriedade intelectual, e análise de invenções e tendências tecnológicas, e por isso que eu caí no mundo do foresight, né? Foresight é o futurismo, é o termo futurismo em inglês. Tenho aí uma carreira de quase 20 anos atuando na indústria e me considero uma profissional muito generalista, mas muito prática, aquilo que tu trouxe de falar. Como que a gente traz metodologias para resolver o problema do negócio hoje? Eu tenho feito isso desde o início da minha carreira. Muito bom. E, pessoal, antes da gente startar aqui esse bate-papo, o que eu espero que vocês entendam, né? A gente vai fazer 3 episódios que o contexto principal é que vocês entendam do princípio o que é futurismo. No outro, ele vai ter uma visão de mais sobre a metodologia e no terceiro, sobre a aplicação. Samantha, qual é a tua expectativa e o que tu ah, pensa que a gente vai poder deixar aí para os ouvintes? É uma excelente pergunta. Eu acho que a principal expectativa que eu tenho é desmistificar o termo futurismo, né? Então, do inglês é foresight. A gente não tem uma tradução muito, para ser sincera, muito justa para o português do foresight. Então, eu traria assim como a habilidade de antecipar futuros. Então, está longe de ser previsão de futuro, lemão, tarô, essas coisas, que é geralmente o que as pessoas acabam trazendo na memória aí quando a gente fala de futurismo, tá? Então, é muito mais entender o que é o futurismo,
que tipo de dados se utiliza para o futurismo ou para o foresight, usa-se qualquer um dos termos, do que, de fato, entender como uma ciência não ciência. É, eu acredito que a maioria das pessoas, assim, claro, não técnicas e não do meio, elas entendem justamente isso, o futurismo como um achismo, né? Ah, Exato. eu não sei o quê. E para acho que de repente para a gente começar, né? A gente começar pelo começo, né? Já que tu falou, o futurismo não é ele não é uma ficção científica. Então, o que que ele é na prática, na teoria e na prática? É, na teoria e na prática, é a habilidade de utilizar sinais e tendências para antecipar o futuro, reduzindo riscos nas tomadas de decisão e reduzindo o teu bias, que é o teu preconceito, né? Uhum. Então, toda vez que a gente fala de, vou analisar o futuro, eu, você, todo mundo traz uma bagagem, seja ela emocional, ou profissional, ou de conteúdo acadêmico, em que a gente tende a entender o futuro de uma maneira muito específica, ou até procurando aquilo que a gente quer. E o foresight, ele faz exatamente o contrário. Ele vai falar assim, Wagner, o que que tu quer estudar no futurismo? E ele vai te mostrar aquele caminho, ou vai te mostrar possíveis futuros, ou futuros plausíveis de serem de acontecerem, não necessariamente trazendo a tua bagagem de entendimento, a tua bagagem emocional, a tua bagagem de acadêmica, né? Então, é, se a gente puder fazer uma analogia, né? Quando o Steven Spielberg fez o Back to the Future, ele olhou o futuro de uma maneira muito inteligente, mas ele também trouxe muita bagagem do que o que eu gostaria ou o que a nossa sociedade hoje gostaria de ter. E é por isso que às vezes a gente olha aquele filme que, aliás, fez 40 anos, né? Filme e fala assim: poxa, eu queria uma jaqueta que encolhe igual aquela, cadê o meu hoverboard, né? Então, não que a tecnologia não necessariamente não exista, mas será que a tendência mercadológica, tecnológica, nos levaria para aquilo? Então, o filme traz uma fantasia, o filme traz um conceito de futuro que ele criou para todo mundo, mas não necessariamente traz uma possível realidade. Perfeito. Ah, qual é a diferença, para deixar mais claro, assim, a gente já está trazendo, mas assim, uma diferença de uma previsão e de uma antecipação? A antecipação, ela utiliza dados. Então, quando você utiliza futurismo ou foresight para um projeto, para identificar um caminho empresarial, um caminho de, sei lá, tomada de decisão em que tecnologia ou em que caminho a tua empresa vai tomar, em que tecnologia você deve investir, ela vai utilizar dados. E esses dados podem estar em ambientes que você nem imagina. A previsão, ou o que a gente pensa de ler a mão, é Sim. muito mais a habilidade para o que você quer, no meu ponto de vista, né? Então, veja bem, vamos estudar aqui o que o Wagner quer da empresa dele, né? E aí a gente vai na adivinhação. Eu vou falando, vou sentindo você, vou vendo como é que você responde com o olhar, com respiração. As pessoas são muito boas nisso, né? E, e aí utiliza dados que a gente hoje tem em redes sociais, que é muito mais fácil que antigamente, né? E acaba prevendo o futuro, né? Então, Perfeito. é uma adivinhação mesmo. Então, se eu fosse separar Um ele é muito o mais joio do holístico, trigo, um, né? Acho que é, não tem um embasamento por trás, né? Assim, exatamente. E o concreto foresight, que ele é consiga trazer. isso. O foresight a gente vai ver nas nossas, eu não sei se a nossa conexão está muito boa, mas o foresight a gente vai ver nas nossas conversas, ele é um conjunto de metodologias que pode ser utilizado, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem diversos autores, vários deles propõem metodologias de futurismo, né? Para cada fase, você utiliza ferramentas diferentes,
análise de divergência e convergência para analisar os dados que você tem. Esse é um tipo de análise, uma das ferramentas que a gente utiliza, enquanto a adivinhação, ele vai no chute, né? Ah, eu acho que essa pessoa tá afim aí de comprar uma casa, de ficar milionária e tal. É diferente, eu não sei se eu consegui ser muito explícita na minha explicação, mas o Foresight utiliza dados, dados, dados. É ciência Sim, mesmo. sim, exatamente. E agora a gente trazendo para o mundo corporativo, as empresas, como é que elas aplicam, o que que elas já entendem o que é de fato culturismo e o quanto isso impacta no dia a dia delas? Ou todas as empresas deveriam estar se preocupando com isso ou não? Não, isso aqui serve para específicas, para momentos específicos. Como é que tu, assim, pro lado aqui da galera que é mais executivo, que está acompanhando, tentando visualizar o que ele deveria estar olhando nesse primeiro momento? Qualquer empresa que se preocupa com o seu legado, independente do tamanho da empresa, deve olhar o Foresight como uma ferramenta. Óbvio que você vai procurar usar o Foresight de uma maneira mais intensa ou menos intensa, dependendo daquilo que você quer estudar. É muito amplo, né? Mas qualquer empresa que queira estar presente no futuro, ainda mais agora que a gente está na era da informação, onde muita coisa acontece muito rápido, né? Avanços tecnológicos assustadoramente rápidos acontecem, né? De um dia para o outro, a gente está vendo a inteligência artificial aí cada vez ficando mais inteligente. Uhum, Qualquer empresa e pessoa, eu diria, que queira se fazer relevante no futuro, deve pensar no futurismo como ferramenta para ter o seu legado. Existem empresas hoje que atuam em áreas do mercado que já estão nas áreas de perigo, frente ao avanço uhum, tecnológico, né? Então, se a gente pensa em inteligência artificial, a gente já vê algumas áreas aí, eu estava lendo alguns artigos há uns tempos atrás, a gente sempre escuta, né, as possíveis profissões que sumirão com o avanço da inteligência artificial. Muitos desses artigos, eles são fundamentados em futurismo, primeiro ponto. Então, aí só aí a gente já cita uma atuação profissional que utiliza dessas áreas, às vezes, que é o próprio jornalismo, o próprio investigador acadêmico, né? Mas muitos também são achismos. O cara pensa assim, para que eu vou usar um médico se eu tenho uma inteligência artificial? Ele não está uhum, totalmente incorreto para aquela medicina que hoje a gente já possui conhecimento. E aquela que a gente não possui? Não é a máquina que vai gerar, vai continuar sendo humanos. O que a gente precisa entender é que a atuação humana no trabalho vai mudar. E sim. essa é a tendência, esse é o sinal de mudança, para começar a utilizar alguns dos termos aí do Foresight, né? Esse é o sinal de mudança. Como a atuação humana no trabalho vai mudar? Que tipo de execuções muito mecânicas vão parar de ser feitas por humanos e vão ser feitas por algoritmos, e Uhum, o que o ser humano vai ser puxado a fazer mais, né? Eu penso assim, então, assim, independente do tamanho da empresa, independente do ramo, qualquer empresa que queira se fazer presente e relevante no futuro pode utilizar ou não, deve utilizar do futurismo. Se não usar, vai ficar para trás. Vou dar um exemplo da vida pessoal de todo mundo. A gente começa a nossa vida profissional muito cedo, lá nos 20 anos, 30 anos, mais tardar. Mas todo mundo se preocupa com a aposentadoria, por exemplo, né? A gente começa a poupar, a gente começa a fazer previdência privada, a gente começa a fazer investimento. Ninguém sabe o que vai ser do futuro, mas a gente sabe que a tendência é que a gente deve depender menos e menos da previdência social. Então, uhum. é mais ou menos esse pensamento, né? Um ponto aqui. Hoje no Brasil, a gente tem bastante especialistas, lugares para procurar,
porque eu, particularmente, conheço poucas pessoas que falam sobre o assunto, né? E sinto até como uma, não novidade falar para as empresas, mas a maioria da galera que a gente anda, assim, até quando eu falo com o pessoal de inovação, não tem tanta familiaridade. Então, assim, acho que como é que a gente, acho que tem um processo que é fazer ser conhecido, eu acho, para Sim, depois se fazer útil, né? sim, você tem total razão. E isso também, acredito ou não, acontece com a propriedade intelectual também, tá? Eu tenho 20 anos de atuação na propriedade intelectual e tem muita gente que não conhece propriedade intelectual. Tem gente que não conhece que tem que proteger a sua própria marca, tem gente que não conhece que tem que proteger, né, quais são os seus direitos de autor ali, dependendo da área em que atuam. Existem vários profissionais no mercado atuando como consultores. Eu sei que tem um pessoal do Sebrae também muito focado em foresight. A minha sugestão é sempre olhar artigos e papers que saem. Esse rapaz que eu sigo, que é um professor da Houston, da Universidade de Houston, a Uhum, Universidade de Houston, inclusive, tem um curso de graduação em futurismo, né? É um curso que existe há mais de quase 40 anos, aí se não mais de 40 anos. Eu conversei com um dos fundadores deles o ano passado, o Peter Bishop, uhum, e eles, às vezes, eles inclusive utilizam casos e estudos de caso brasileiros, né? Mas ainda é muito expiente aqui, Wagner. Então é muito de conversa, network profissional. Você começa a perceber aí que o pessoal está começando mesmo a se qualificar em futurismo, procurar foresight. Eu mesma fiz um curso de foresight pelo Instituto for the Future, que é um instituto californiano. Eu fiz em 2021, já fazem 5 anos, meu Deus, o tempo passa. Mas a- tinha brasileiros também no mesmo curso que eu, mas o que mais me impressionou quando eu fiz é que tem muito agente do governo, dos governos em geral fazendo. Na minha turma tinha gente do Ministério da Segurança e do Exército dos Estados Unidos fazendo curso comigo. caramba. É. Um outro ponto, assim, que agora, assim, a ideia é a gente trazer esse bate-papo para que tu deixaria, assim, como uma dica para as empresas? Onde agora, assim, tá, beleza, saí desse episódio, o que que eu faço? O que que eu falo? Como é que eu faço uma autoavaliação, dependendo do meu business? Para olhar, eu digo, eu tenho uma, até inclusive semana que vem eu tenho uma reunião com um parceiro meu, e ele tem uma boa empresa, assim, middle market, e aí eu vou lá muito mais para falar justamente com ele, assim, das oportunidades, que estão acontecendo hoje, porque ele pode estar falando com outro cliente também de middle market, mas da área do varejo, esse é da Uhum. indústria, e eu vou estar falando hoje também do varejo, sobre várias situações que a galera fica tão da operação, tão É, dentro da operação, que eles não veem o que está acontecendo, sabe? Quando vê, às vezes, a empresa, um dos motivos que a gente criou esse CS Next que é justamente isso, as empresas, às vezes, vão perdendo market share, às vezes algumas chegam até a quebrar, por questão de falta de visão de inovação, né? De se atualizar, porque, por enquanto está ganhando, eu sempre digo, é muito fácil dizer, eu não vou mexer porque tanto ganho dinheiro, tá bom aqui para mim, só que nem sempre tu pode estar ganhando dinheiro, o mercado pode estar mudando, que nem o que o IA está trazendo hoje. Eu costumo dizer ontem também falei com outro amigo meu falando sobre isso. Ele, mas eu falei, cara, eu acho que tu tem que começar a tentar aplicar IA no teu dia. Não, mas o cara nunca ganhei tanto dinheiro quanto agora. Eu falei, cara, mas isso que tu tá fazendo em 2 anos não vai ser mais tão útil, cara. Não, porque não vai ser assim. Então, assim, o que que tu deixa de dica para essa galera? bom, primeiro, aí acho que é uma dica de gestão, né? Não é necessariamente uma dica de foresight, né? É Isso. exatamente no momento em que você está ganhando dinheiro que tu tem que investir no teu futuro e procurar, né? Assim, você não pode simplesmente se acomodar e falar assim, estou ganhando dinheiro, os meus negócios vão bem, isso daqui vai durar para sempre. É aí que precisa
trazer a diversificação? É como investimento, né? Você não vai colocar todo o seu dinheiro num tipo de investimento. Inovação e gestão empresarial é a mesma coisa. Dentro do seu ramo de atuação, você pode fazer diversas coisas. E aí vou citar, óbvio que eu vou citar um caso de uma empresa gigantesca, mas que ela começou dentro de uma garagem, que é a própria Apple, né? Eles começaram utilizando os conhecimentos deles para computador, e hoje eles têm um sistema todo de informação. Eles não é só computador, não é só um celular, não é só. Na verdade, esse é só o meio deles, né? Esse é só o meio, exatamente. E quando o Jobs trouxe, né, o iPod, o iPhone e tudo mais, o primeiro iPhone, inclusive, foi lançado em 2007, se eu não me engano, Hum, este único produto já tinha 200 patentes embarcadas nele. Só este único produto, né? Para você ver a quantidade de tecnologia que ele trouxe. E ele trouxe antes o iPod. Por que que ele trouxe o iPod? Ele já tinha tecnologia para trazer o iPhone, ele trouxe o iPod antes, porque ele queria exatamente criar esse sistema para o consumidor, né? Eu acho que é muito mais uma questão de gestão do que necessariamente uma questão de foresight. O foresight é uma das ferramentas que ele pode utilizar. Diria até que foresight é uma das caixas de ferramenta. Dentro tem várias ferramentas que ele pode utilizar, mas o pensamento é assim: eu vou me mexer agora que eu tenho dinheiro para investir, porque senão para frente, para sustentar o meu próprio negócio, eu vou ter que reinvestir esse dinheiro que eu estou ganhando e ele não vai ser sustentável mais. Essa que é a realidade, né? Então, vamos pensar em alguns casos aí icônicos. A Kodak é um deles, né? uhum, A Kodak teve que se reinventar quando a digitalização chegou. Quem é que não lembra que eu sou nostálgica, porque eu tenho família de fotógrafos. Quem é que uhum. não lembra dos rolos de filme, né? E a minha família, inclusive, era inteira sustentada por parte de avô materno, era inteira sustentada por um negócio de fotografia que hoje não existe mais. E os meus tios tiveram que se reinventar profissionalmente, inclusive, né? Imagina, antes você tinha para tirar uma foto 3x4 você tinha que ir no estúdio, e o cara tirava. Aí depois veio as maquininhas que saíam na hora, que já era uma super invenção. Hoje não existe mais isso, você vai num shopping, você faz sua foto 3x4 com seu iPhone, né, com o Exato. aplicativo. Então você imagina se eles não pensassem na questão do futuro deles. Primeiro é uma questão de sobrevivência. Ponto. E é uma questão de gestão. Agora, como que o futurismo se encaixa aí? Existem vários exemplos, né? Uhum, Às vezes, e aí depende muito do que a pessoa quer também, né, Wagner? Às vezes a pessoa fala assim, dá um exemplo genérico, estou na indústria de papel. A indústria de papel ainda é muito forte, apesar da digitalização. Eu gosto, por exemplo, tem muita gente que o mercado consumidor ainda é feito de pessoas que aprenderam a escrever no papel, assim como eu, e que ainda utilizam o papel para escrita. Então, isso ainda diminuiu, mas ainda tá acontecendo. eu sou um Mas cara que anota tudo, tô aqui conversando, eu anotando. também, ó, eu tenho uma cola aqui. Mas assim, e se eu não anotar, eu esqueço. Se eu digitar, Exato. eu esqueço. Então, como que essa indústria está se reinventando? Eu estou muito longe da indústria de papel, não posso falar, mas assim, como consumidor, o que que eu comecei a perceber? Comecei a perceber a associação com marcas fortes, Disney, né, qualquer outra coisa, para chamar a atenção desse público consumidor e eles continuarem vendendo caderno. Mas hoje eu vejo as crianças, eles utilizam muito menos caderno do que eu utilizava. Então, Sim, eu fico pensando como é que essa indústria está vivendo. Ainda o papel ainda é muito importante para embalagem, por exemplo, e tal. Então, tem outras coisas. Como que esta indústria pode sobreviver num futuro onde não precisaremos mais de papel, por exemplo? Ou sim. criar um futuro, ou desenvolver um futuro onde o papel continue sendo essencial, né? Olha só. É, achei. Agora eu tenho uma pergunta aqui meio que de bate-pronto aqui pra gente finalizar.
Uhum. para a galera. Só para concluir, né? Eu até ontem eu falei exatamente para um amigo, né? Que ele falou, tá ganhando dinheiro e tal. E ele é um cara super conceituado no que ele faz, assim, né? Três pós-graduação. E aí eu disse para ele, cara, acho que tu já deveria ter aprendido que a gente arruma o telhado quando tem sol, não quando tá chovendo. Porque Uhum. esse é o momento que eu falei, cara, tu não tem que botar todo o teu budget, cara. Pega parte do teu orçamento, pessoa É, física, eu falei, cara, começa a é. testar, começa a brincar. Não tô falando que tu tem que parar de fazer o que tu faz, que hoje tá ganhando dinheiro. Descobre, de repente, como potencializar o que tu tá fazendo. Como é que as ferramentas que são disponíveis te ajudam a crescer ainda mais. Ou descobre algo novo. Também, Por isso que eu falei no início, né, quando você me perguntou, depende do que a pessoa quer. Ela quer diversificar ou ela quer, de repente, investir em algo novo, né? Ela quer... Eu, por exemplo, adoro Pilates e bem-estar. Sou química, mas adoro essa área de bem-estar associada ao esporte e tudo mais. Eu vivo pensando, será que eu não invisto num negócio desse? E a tendência, os sinais, elas cada vez mais vão precisar disso no sem futuro, dúvida. né? Então, não é só expandir o negócio que se tem, mas é também procurar novas oportunidades. E o futurismo está totalmente ligado nisso. Antes de você me fazer a outra pergunta, deixa eu só trazer algumas questões aí para a gente fundamentar bem o que que é o foresight, né, o futurismo. Então, para deixar claro para a galera, foresight não é previsão, é um toolbox de ferramentas, metodologias diversas, elas ainda estão surgindo, né, com práticas, inclusive, para se entender, por isso que a gente fala de antecipação, para entender possíveis cenários futuros, tá? Uhum. E aí, a gente pode falar de possíveis cenários futuros que hoje para a gente são passado, mas a gente pode se colocar mais no passado ainda para entender esse exemplo. Então, o foresight são estruturas de metodologias baseadas em dados e estudos que te ajudam a entender os possíveis cenários futuros. E aí, cenário é, um, é uma palavra-chave dentro do foresight, tá? Como que faz isso? Através de estudos de sinais e tendências para entender quais são as mudanças e as constantes dentro daquilo do objeto estudado. Vou dar um exemplo. Uma constante. Todo mundo vai continuar comendo. Seja hoje, seja daqui 10 dias, seja daqui 500 anos. A comida, ela vai ser uma constante. Qual que é a mudança? O formato desta comida. O como ela vai ser produzida, como ela vai continuar sendo sustentável economicamente ou ambientalmente, né? Aí eu vou dar mais um exemplo para instigar as pessoas. Há muito tempo atrás, a gente começou a falar que a gente ia ter que precisar comer inseto, porque tinha Ah, tanta gente na Terra que não ia ter comida para todo mundo. Isso se tornou realidade? Não, é tendência e sinal em algumas localidades, mas ainda não é global, não é uma realidade global, né? E aí vem outras palavrinhas, né? Sinais e tendências também são objetos, aí são termos de muita relevância no foresight. E aí, uma pergunta que sempre vem: por que fazer isso, né? Porque você reduz a incerteza, você não é pego de surpresa. Pode ser que aconteça alguma coisa que você mesmo que você não haja, você fala, eu já vi isso em algum lugar. Deixa eu procurar ali minhas bases, que eu vou entender melhor o que está acontecendo. Você diminui a inabilidade de uma mudança rápida, se ela acontecer para você, e ela aumenta a sua a capacidade de adaptação. E aí, exemplos diversos, né? Então, todo mundo fala da guerra da Ucrânia com a Rússia. Mas se você escuta os especialistas em geopolítica, eles falam, estava para acontecer. Vamos lá, busca lá, experiências desde da Guerra Fria, né? A mesma coisa com o que está acontecendo agora, com o Irã.
Muita gente já falou, era uma guerra anunciada. E aí, como que todas essas nações se prepararam para este cenário que antes era possível e agora é realidade? Então, os cenários são importantes. Existem metodologias em que você foca em construções de cenários para você entender quais são os seus possíveis cenários e qual é o seu preferido. E aí, no momento em que você se coloca no futuro, fica muito mais fácil você voltar para o presente e entender, ok, para eu chegar ali, o que que precisa ser realidade hoje? Qual que é o roadmap que eu tenho que eu tenho que construir? Por isso o foresight é importante. Porque se eu não imagino o que eu quero no futuro, eu não consigo pavimentar as ações, Perfeito. Para a gente analisar três perguntas objetivas. certo? Dica de algum livro para o pessoal. Você falou isso, eu estava procurando aqui agora. Tem um que eu estava, inclusive, estudando agora, um pouquinho antes do nosso encontro, é o de 2020, é do Richard Slaughter e do Andy Hines, é, vou falar em inglês, tá? The Knowledge Base of Future Studies 2020. É bem Pode legal esse mandar ele. livro. Me manda que daí eu vou anexar ele. Isso, eu vou te mandar aqui no chat. Ele é bem legal, ele está livre para consulta e download na internet. É super legal esse livro. Ele dá um panorama bem prático, inclusive, do que do que as pessoas podem fazer. E ele dá um panorâmico até histórico do Foresight, né? Tem um certo capítulo lá que eles começam a falar até da história antiga mesmo, de como os antigos usavam o Foresight, futurismo. Então, eu vou colocar aqui no chat para você. Deixa eu ver só onde que é o chat aqui. Lá no cantinho. Isso, aqui. Ah, a tua E visão, pode falar. desculpa, só para completar, o Andy Hines, que é um desses autores, ele é um dos autores que eu mais consumo em termos de futurismo, porque ele não é só acadêmico, mas ele tem, inclusive, um livro sobre The Framework, the Foresight Framework, um livro e artigo, que é o futurismo Foresight na prática, Uhum. inclusive. E aí já deixo aí um spoiler para a nossa próxima sessão. A gente vai falar um pouco de metodologias e como aplicar. A gente pode se fundamentar nesse framework, que para mim é um dos principais aí para a prática do Foresight. Se a gente falar de tudo, a gente vai ficar 10 horas falando. O que que as pessoas estão ignorando e que pode impactar bastante o futuro? Eu não sei mais se as pessoas estão ignorando. Tem até uma futurista que falou que ela está jogando fora os estudos de futuro dela porque o mundo está muito imprevisível. Eu diria que hoje é o poder da circulação da informação. Às vezes a gente acha que o que acontece aqui no nosso quintal não gera impacto em uma localidade longínqua ou para um país muito rico. Ele gera, sim, e gera impacto. Então, acho que esse é um dos pontos aí que a gente tem que ficar de olho. Para a gente finalizar, se tu tivesse que apostar em uma habilidade essencial para o futuro, qual seria? Pensando em futurismo, né? É a capacidade de sumarizar grandíssima quantidade de dados com significado. Essa é uma das dificuldades que a gente tem eu tive, né? Inclusive quando a gente começou a aplicar futurismo na prática. É tanta coisa que a gente tem que analisar, que a gente cada vez, talvez, eu vou até refrasear o que eu falei, é muito mais a capacidade de fazer o foco, e aí definir melhor a sua pergunta, né? O que realmente eu quero estudar, qual que é realmente o meu objetivo, porque com a quantidade de dados que a gente tem hoje, é muito fácil ficar disperso. E eu vejo isso na minha atuação em propriedade intelectual, inclusive, quando eu falo com os inventores e com startups e tal, eu vejo que às vezes eles não têm noção do que eles têm, o que eles estão inventando.
Porque fica assim, é, é, é engraçado, né? Porque a gente tem que ter, ao mesmo tempo, a gente tem que ter a capacidade de focar, mas a gente também tem que ter a capacidade de divergir. Então, esse movimento de convergência e divergência, ele é muito necessário. Boa! Pessoal, é isso aí. Acho que foi um papo introdutório muito bom para vocês agora se situarem. E, Samantha, muito obrigado pelo teu tempo. Tem um contato que tu queira deixar aberto para o pessoal que queira te conhecer mais? Desculpa, caiu um pouquinho aqui tua Ah, tá. conexão. Tem algum contato que tu quer deixar para quem quer te conhecer, quer te seguir, te acompanhar em algum lugar? Vocês podem me achar no LinkedIn, eu não estou com meu nome de casada lá ainda, porque profissionalmente as pessoas não me acham com o nome de casada, mas eu vou deixar aqui o meu LinkedIn e pode entrar em contato por lá que a gente se fala. Vou Tá. deixar aqui no chat, tá? Eu vou acompanhar e depois eu anexo. É Perfeito. isso aí, pessoal. Obrigado por quem ficou conosco até agora e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, espero que tenham gostado.